Olá, meu nome é Maria Eugênia Pinto e eu vou ser professora de vocês nessa primeira aula. Essa aula é sobre monitoramento pela equipe e indicadores de saúde. O objetivo dessa aula, então, é que vocês compreendam o que são indicadores de saúde e como caracterizá-los, compreender a importância de escolher os indicadores de saúde adequados para avaliar o resultado das ações realizadas pela equipe de atenção primária à saúde. Inicialmente, nós vamos definir indicadores de saúde. Existem várias definições. A que a gente vai estar usando nessa aula e uma série de dados vão estar sendo utilizados é o definido pela Ripisa. A referência bibliográfica está no final da aula. Vocês têm acesso gratuito ao manual e uma série de outras informações buscando essa referência. Então, a Ripisa define indicadores como medidas síntese que contêm informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde, ou seja, são medidas que vão sintetizar uma série de informações e vão fazer com que a gente possa avaliar esse estado de saúde ou do próprio sistema de saúde. Quando a gente observa esses indicadores em conjunto, eles têm que refletir tanto a situação sanitária, ou seja, de qualidade de vida e de saúde dessa população, e tem que servir também para a vigilância das condições de saúde, porque são métodos comparativos. Então, os indicadores são medidas que servem para analisar a situação atual de saúde, fazer comparações entre um antes e depois, ou entre um município e outro, ou entre um país e outro, avaliar as mudanças ao longo do tempo que uma população ou uma região sofre, e também vão servir para avaliar a execução das ações de saúde, sendo que essa é a principal objetivo que a gente vai ter dentro dessa aula e da próxima. A classificação dos indicadores pode ser de acordo com a origem das variáveis que estão sendo utilizadas para formular esses indicadores. Então, dessa forma, eu posso utilizar indicadores demográficos, em que eu vou estar usando o sexo, eu vou estar usando a raça, eu posso usar indicadores socioeconômicos, em que eu vou estar utilizando variáveis como renda ou escolaridade, eu posso utilizar indicadores nutricionais, como índice de massa corpórea ou uma curva de peso, eu posso usar indicadores ambientais, como, por exemplo, a questão de porcentagem de saneamento de casas saneadas dentro de uma região. Eu também posso classificar os indicadores de acordo com o desfecho que eles vão ter na saúde. Podem ser negativos ou positivos. Negativos, por exemplo, a morbidade, em que eu vou estar avaliando questões relacionadas a patologias ou a fatores de risco para essas patologias. E a própria mortalidade. Já nos positivos, eu vou ter indicadores que vão avaliar a qualidade de vida ou fatores de proteção ou desenvolvimento de uma patologia, como, por exemplo, atividade física ou nível de atividade física em determinada população ou em determinada faixa etária. Os indicadores usados em saúde pública no Brasil são os demográficos, os socioeconômicos, os de mortalidade, os de morbidade e fatores de risco, os de recurso, que aqui incluem, por exemplo, o número de médicos por habitante, o número de leitos por enfermeiros, o número de leitos por habitantes, os de cobertura, que estariam envolvendo, por exemplo, a porcentagem de habitações cobertas por saneamento básico ou a cobertura de estratégia de saúde da família, são indicadores bem conhecidos da nossa prática. Na hora de montar o indicador, a gente tem alguns itens que são fundamentais de serem identificados. E nesse manual que a Repisa disponibiliza, ela demonstra todos os indicadores utilizados no Brasil, e eu sugiro que quem tiver maior interesse nessa área possa estar dando uma buscada na referência. Então, os itens são o nome do indicador, a forma que é utilizada para calcular ele, o tipo de indicador, a gente vai ver na sequência os tipos de indicadores, a fonte de informação, ou seja, qual é o local, qual é a fonte que está informando os dados para alimentar esse indicador, os métodos, se são retrospectivos, prospectivos, se é transversal, a amostra que é utilizada, o responsável pela elaboração desse indicador, a frequência de medida desse indicador, o objetivo e a meta, né, que esse indicador tem para ser utilizado. Os indicadores podem ser expressos em números absolutos ou relativos, como índices, razões, proporções, taxas ou coeficientes, ou como medidas utilizadas mais comumente na epidemiologia, como medidas de tendência central, a média, a mediana e a moda.
Agora vamos ver cada um desses tipos de indicadores epidemiológicos e alguns exemplos de como são utilizados. Os números absolutos são os indicadores mais simples, eles são utilizados em situações onde a população são pequenas ou quando se trata de eventos raros. Outra utilização também é no gerenciamento dos serviços. E um bom exemplo disso é, por exemplo, o número de casos novos de diabetes diagnosticada no Brasil em 2012. Notem que sempre está o número de casos novos, a patologia diabetes, o que foi feito diagnosticado, uma referência de lugar no Brasil e uma referência de tempo em 2012. Os indicadores têm essa característica, eles têm que levar esse tipo de informação junto. Vamos diferenciar os indicadores expressos como razões simples, as proporções, os índices e as taxas. A primeira forma que a gente vai observar de expressão dos indicadores é a razão simples. Na razão simples, o numerador e o denominador não têm a mesma natureza, mas tem que ter alguma relação lógica entre ambos. Nesse slide a gente pode ver alguns exemplos de razões simples de indicadores que são utilizáveis numa unidade de saúde, tanto para planejamento quanto para acompanhamento. O indicador de produtividade, número de visitas domiciliares realizadas no mês, dividido pelo número de agentes comunitários efetivos no mês. Isso a gente consegue ver a produtividade de cada agente. Isso a gente faz praticamente de uma forma corriqueira e sem se dar conta que está produzindo um indicador. Indicador de custo, total de reais gastos numa campanha de rastreamento de diabetes sobre o número de pessoas rastreadas. Dando vamos dizer assim, o tamanho do custo de um rastreamento apenas. O indicador de qualidade técnica utilizado pela saúde bucal, que é o número de obturações no ano dividido pelo número de extrações no ano, e os indicadores epidemiológicos, que também são muito utilizados, que é as razões, por exemplo, de sexo. Nesse caso aqui, eu estou dando exemplo de casos de diabetes em homens dividido pelo número de casos de diabetes em mulheres, para a gente ver qual é a proporção que existe naquela unidade em relação a isso. E por último, aqui embaixo, a gente tem um exemplo de razão de sexo, de observando em diferentes anos, em que a gente pode observar a modificação de uma razão da distribuição entre homens e mulheres residentes em cada região brasileira. Segundo, outro tipo de indicador é a proporção. Nele, os dados do numerador estão sempre incluídos dentro do denominador. Dessa forma, o número de casos observados está dentro da população geral a que eu estou tentando fazer essa proporção. Aqui tem alguns exemplos, então, de indicadores expressos por proporções. Um indicador de operacional de qualidade, que seriam gestantes submetidos ao teste de sobrecarga de glicose dividido pelo número estimado de gestantes no ano, ou seja, o número de gestantes está incluído, porque ali naquele número total não vai ter gestantes. Indicadores de qualidade técnica, caso de tuberculose diagnosticado por exame bacterioscópico dividido pelo número de casos totais de tuberculose diagnosticados. E um outro indicador epidemiológico, também relacionado a diabetes, por exemplo, óbitos por causas de cetoacidose diabética, dividido pelo total de óbitos em pacientes com diabetes. Aí eu tenho uma noção, isso é um bom indicador em termos de assistência aguda, né, de emergência dentro das unidades, assim como também de manejo desses pacientes diabéticos. A próxima forma de expressar o indicador é a taxa ou coeficiente. Nele, a relação entre o número de vezes em que se observou um evento indesejado e a população que teoricamente esteve sujeita a sofrer este evento. Aqui é importante ressaltar que a taxa ou coeficiente, ele sempre vai expressar risco e ele sempre vai estar, como os outros indicadores, tendo que ter determinado um tempo e uma população ou uma área geográfica. Então aqui a gente tem as taxas e coeficientes, né? No caso a taxa de mortalidade, que é um indicador bem comum, que é o risco de um indivíduo na população morrer por determinado problema. Na letra A a gente tem a taxa de mortalidade geral e na letra B a taxa de mortalidade específica por causa. Na letra A a gente tem ali a multiplicação por 100 mil, que é um valor pré-determinado, então sempre a taxa de mortalidade geral vai ser expressada, multiplicada por 100 mil, é uma forma mais fácil da gente ler esse indicador, porque senão seriam valores fracionados, né? E aí a gente não teria como identificar o indivíduo. Também é importante ressaltar ali no denominador população total na mesma área e período. De novo, a questão de local, né?
e também de tempo, que tem que ser expressa nessas taxas e coeficientes. Outro exemplo que pode ser dado de taxa e coeficiente é a incidência, né? Que é o número de casos novos, né? Ou seja, é o risco de um indivíduo na população vir adquirir uma doença num período específico de tempo. Então, aqui um exemplo seria o coeficiente de incidência de diabetes em 2010, que seria o número de casos novos diagnosticados no Brasil em 2010 dividido pela população do Brasil em 2010. A incidência é um indicador interessante porque ele vai me dar a questão do risco, ou seja, eu posso inferir um risco para a população para demonstrar uma informação sobre, nesse caso, diabetes. Bom, e agora a última forma que a gente tem de expressar os indicadores que a gente vai ver nessa aula, que é o índice. O índice também, alguma literatura apresenta como qualquer indicador é um índice, mas para definir exatamente o índice, o denominador não representa exatamente a população exposta ao risco do evento descrito no numerador. A gente vai ver agora uns exemplos disso que fica bem mais fácil de entender. O índice, ele é um número relativo, né? Então calcula a relação entre entidades de distintas naturezas. Então, por exemplo, o índice de massa corpórea, o IMC, ele é peso dividido pela altura ao quadrado. Então, são magnitudes, são naturezas distintas que a gente que vai gerar uma informação que classifica o estado nutricional baseado em IMC, né? É um índice que a gente utiliza e que às vezes a gente nem está se dando conta que está usando o indicador. Quais são os critérios que a gente deve considerar na seleção do melhor indicador? O primeiro deles é a validade. A validade, a gente também poderia ler como a acurácia desse indicador, é a capacidade da gente medir o que se pretende, ou seja, realmente medir aquilo que é realizado, né? E isso a gente vai ter uma medida de sensibilidade e de especificidade. O indicador ideal, ele é altamente sensível e altamente específico, mas esses indicadores são muito difíceis da gente conseguir. Então, normalmente a gente tem que trabalhar com, às vezes, com uma mortalidade por diabetes, que é um indicador pouco sensível, mas muito específico para diabetes. Quando a gente fala em confiabilidade, que seria o segundo critério, a gente está falando em precisão, ou seja, é a forma em que qualquer pessoa possa reproduzir a medida desse indicador e o resultado vai ser o mesmo. Ou seja, a forma precisa com que a gente pode ter o mesmo resultado em medidas repetitivas. O terceiro critério seria a mesurabilidade, né? Ou seja, esses dados estão disponíveis e acessíveis. Não adianta ter um excelente indicador que seja acessível por muito poucas pessoas. Relevância vai ser a expressão da magnitude, do tamanho do problema. Então, esse indicador pode ser utilizado como um bom critério para selecionar um indicador. Custo-efetividade está cada vez mais na agenda da saúde. A economia da saúde é uma área nova, pelo menos no Brasil, em termos de produção científica, mas ainda vai dar muitos frutos em termos de planejamento futuro. Então, na verdade, o custo-efetividade, ele vai ver a associação entre a resposta custo-efetiva. Atualidade e oportunidade, né, de medir, de preferência que seja um indicador simples de calcular e que tenha simplicidade na interpretação. Dessa forma, qualquer pessoa pode ter acesso. Vamos recapitular então os objetivos da aula, que é compreender o que são indicadores de saúde e como caracterizá-los, e compreender a importância de escolher os indicadores adequados para avaliar os resultados das ações realizadas pela equipe de APS. No próximo slide vocês têm acesso a todas as referências que foram utilizadas nessa aula. Espero que vocês se sintam preparados para ir para a aula 2, que é efetivamente sobre monitoramento e utilização de alguns indicadores para avaliar as ações de promoção de autocuidado que vocês vão estar executando nas unidades de vocês.